Estamos aqui hoje de novo para poder conversar com vocês a respeito do sistema locomotor. Tá? É um sistema bem bacana, o sistema locomotor. Ele é importantíssimo para a nossa sobrevivência, ele é importantíssimo para as nossas atividades diárias, a nossa autonomia, né? A gente tem que manter essa capacidade ao longo da vida de se deslocar bem, né? E para isso a gente precisa de pelo menos três sistemas importantes, né, que estão conectados a outros importantes para poder essa movimentação acontecer de maneira saudável, tá? São os sistemas esquelético, sistema cartilaginoso e sistema muscular. Anotou aí? Sistema esquelético, cartilaginoso e muscular. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre cada um, certo? Começando então pelo sistema esquelético, você pode ver que a gente tem várias imagens do esqueleto humano, ok? O esqueleto humano tem 206 ossos, tá? Esse número varia ao longo da vida, ele diminui um pouquinho ao longo da vida, tá? Porque alguns ossos vão se fundindo, vão tornando um só, ok? Mas isso não é problema não, isso aí é o normal é assim, então mantém, deixa arder, né? Olha só, a gente começa então falando dos ossos da cabeça, depois a gente vai falar dos ossos do tronco, tá? Depois a gente vai conversar sobre os ossos dos membros, certinho? Os ossos da cabeça são mais conhecidos como caveira, né? Faca na caveira, né? Você tem medo de caveira? Não sei se você sabe, mas o símbolo dos motociclistas é uma caveira, né? Você sabe por quê? Sabe? Porque a caveira, para eles, representa que somos todos iguais, quer dizer que independente de raça, de religião, né, independente de idade, de sexo, todo mundo quando morre vira caveira, não tem jeito, e faz o maior sentido, né? Pelo menos para mim faz, pensa sobre isso, tá? A cabeça então, ó, tem vários ossos ali que a gente vai apontar aqui nesse momento. Olha só, é importante você aprender o nome desses ossos, que pode ser que na sua provinha venha um desenho desse, parecido com esse, né? Para você sinalizar quais os nomes deles. Então, olha só. Aqui a gente tem o osso frontal. Tá? Frontal. Está na testa. O osso da testa é o osso frontal. Certinho? Do ladinho aqui representado, a gente tem o osso parietal. Tá? Ele está do lado aqui, mas ele vai pelo cucuruco. Na cabeça aqui, ó, ele vai aqui por trás, certinho? Por cima, osso parietal é o nome dele. Lateralmente está o osso temporal, um do lado de lá, do lado de cá, osso temporal, nas têmporas, já ouviu falar? Tá? Aqui a gente encontra o osso nasal, tá? Zigomático. É importante você pegar o seu livro para você entender esse nome e saber como escreve direitinho. Não pode ficar só com a videoaula não, ela é para te ajudar, mas é importante você usar o seu livro, é importante você usar suas anotações de sala. Se tiver dúvida, você vai perguntar para o seu professor, para o seu colega, pode perguntar para mim também nos comentários, ok? Fica à vontade. Zigomático é o nome desse ossinho aqui, tá? Olha só, aqui a gente tem a maxila, tá? E aqui a mandíbula. Maxila e mandíbula, ok? Então a gente tem representados aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ossos da caveira, tá? 7 ossos da caveira representados ali. É importante você guardar esses nomes e a localização. Se a gente pegar essa caveira e virar de costas, a gente encontra um osso na nuca, tá? Chamado de occipital, tá? Osso occipital. É o nome dele, você vai ver como é que escreve também lá no seu livro, tá certo? Occipital. Joia. Cabeça representada. Agora a gente vai para os ossos aqui do tronco, ok? Os ossos do tronco são formados de maneira a formar uma região, né, uma caixa torácica, essa região é chamada de caixa torácica ou torácica, tanto faz, tá? Que é formado por esse osso mais alongado, que é o externo, escreve com S,
tá? Externo, é o externo. E aqui a gente tem esses arcos, que são chamados de costelas, tá? Costelas, ó, são costelas. Em conjunto, as costelas e o externo vão fazer a caixa torácica, que serve para poder proteger os órgãos, né? Além disso, elas estão conectadas, as costelas estão conectadas com cartilagens, que a gente vai falar depois, representadas aqui em azul, tá? E também elas vão participar do movimento respiratório, tá? Participar do movimento respiratório. Você pode ver, ó, quando aumenta a área do tórax, ó, o ar entra, ocorre a inspiração. E quando ela diminui, o ar é liberado, ocorre a expiração. Ok? Então, ó, caixa torácica formado pelo externo, pelas costelas, e lá atrás está a coluna vertebral. Já já a gente fala dela. Ok? Tá aqui a representação então, tá? O crânio também serve para poder, além de dar a você essa face linda que você tem, também serve para você ter os seus órgãos da cabeça protegidos, né? Então seu cérebro fica protegido pela calota craniana, por esse osso, né? O osso é um tecido muito interessante, que é um tecido que pode ter várias funções, né? Por exemplo, além da função de proteção, além da função de locomoção, que a gente está falando com mais detalhe nessa aula, também serve como armazenamento de alguns sais minerais, né? Então ele faz o estoque de alguns sais minerais, como por exemplo o cálcio. Sempre que a gente escuta falar em cálcio, imediatamente a gente já deve pensar em osso. Apesar de que o cálcio não faz só isso, tem muitas outras coisas que ele faz. Você pode conferir isso mais para frente em outras aulas nossas que a gente vai ter, tá? Outros encontros. E também no osso tem fosfato, que é um outro sal mineral importantíssimo para a produção, por exemplo, de uma molécula que você já ouviu falar nela aí, chamada DNA. Uma molécula, outra molécula que tem fosfato na composição, chamada ATP, tá? Que vai dar energia. Então, ó, o osso tem função de proteção, ele tem função, ajuda no deslocamento, né, o sistema locomotor. Ele é um local de armazenamento de cálcio e de fosfato, tá? E alguns ossos, por exemplo, as costelas e alguns ossos da coluna vertebral, tá? E de outras regiões do corpo, também são capazes de produzir células sanguíneas. Ou seja, lá existem células tronco, tá? Células que vão se dividir bastante, tá? E vão se transformar em células do sangue, ok? Então, o osso, ele é um local de produção das células do sangue, certo? Isso aí espalha depois para os vasos sanguíneos para circular por todo o nosso organismo. Joia? Continua aqui comigo, então, olha só. Caixa torácica, representada aqui. Lá atrás, ó, lá atrás está representada a coluna vertebral. Olha só, a coluna vertebral é formada por esses ossinhos que ficam empilhados uns sobre os outros, chamados de vértebras, tá? Mas tem algumas regiões, olha só. Ó, a região cervical, que é a mais superior, formada por 7 vértebras. 7 vértebras, tá? Isso mesmo, olha só. Depois a gente encontra a região torácica da coluna vertebral, que tem 12 vértebras. Então essa aqui tem 7 vértebras, essa tem 12 vértebras, tá? E a chamada coluna lombar, que tem 5 vértebras, certinho? Lombar. Então, ó, região cervical, região torácica, região lombar, tá? Existe ainda o cóccix, né? Cóccix, ou região sacral, né? Onde os ossos foram fundidos ao longo da sua história evolutiva. O ser humano, então, teve essa fusão dessa região, dos ossos dessa região, tá? Então, a coluna vertebral tem essas regiões: cervical, torácica, lombar e o cóccix, ou região sacral, tanto faz, certo? Perceba o seguinte, olha só, nossa coluna não é retinha, né?
ela tem umas certas curvaturas que são fisiológicas, ou seja, curvaturas que são normais, tá? Então essas curvaturas são chamadas de cifose. Já sabe o que você tem que fazer para ver como é que escreve. Vai no livro. Cifose, tá? Ó. E lordose, ó. Tem uma lordose aqui em cima, tem uma lordose aqui embaixo. Entendeu o que é cifose e lordose? Cifose é essa curvatura para dentro, olha só, parece até uma letra C. Ó, velho! Na região torácica tem uma letra C que é a curvatura chamada cifose. Nessa outra região que não parece uma letra E, é a curvatura chamada lordose, tá? Então, quando o nosso movimento está correto, as nossas musculaturas que existem aqui, que a gente vai falar depois, elas estão com a tensão certa, né? A nossa coluna tem esse aspecto, né? Agora, em algumas condições, pode acontecer uma falta desse equilíbrio correto entre as vértebras, e aí a curvatura da lordose fica mais acentuada, seja ela cervical, seja ela a lombar, tá? Ou então a curvatura da cifose fica mais acentuada, tá? Quando algo é muito intenso, quando é muito, a gente chama nas ciências, né? Nas áreas da ciência ou na área da biologia, que seja, a gente chama de hiper. Hiper quer dizer muito, hipo quer dizer pouco, tá? Então ocorre ali uma hiperlordose, se a curvatura for acima do normal. Hiperlordose, ou aqui uma hipercifose, entendeu? Então alguns problemas na coluna vertebral pode ser justamente por essa curvatura que está acima do grau que ela deveria ter, né? Caracterizando então aí uma hiperlordose ou uma hipercifose, certinho? Vendo a coluna vertebral de lado, né? Está vendo a coluna vertebral de lado. Agora, em alguns casos, essas três curvaturas, né? Essas duas lordoses e cifose são corretas, mas quando a gente observa ela de frente, né? Ou de costas, a gente observa que ela escorrega para o lado, tá? Ó, ela faz um dobramento lateral, ela tem uma curvatura lateral que não é fisiológica, certo? Essa curvatura lateral que não é fisiológica é chamada de escoliose, tá? Então, ó, escoliose, tá? Ó, é uma curvatura lateral, não tanto assim, né, professor? Ó, escoliose, uma curvatura lateral da coluna vertebral, certo? Certo? Combinado? Então fala para mim 3 problemas que podem ocorrer com a coluna vertebral. Só 3. Hiperlordose, hipercifose, escoliose. Sabe diferenciar cada um deles? Então aperta a pause, anota a definição de cada um. Hiperlordose é isso e aquilo. Hipercifose é isso e aquilo, certo? Anota aí. Depois que você anotar, você dá o seu like aí que você entendeu, tá? E aperta o play de novo. Clica no play de novo para a gente continuar.